Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, inimigos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 21, eu leio. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Fiquemos por aqui por enquanto. Meus queridos, quando eu tratei de refutar o vídeo do Dr. Rodrigo Silva, onde ele fala de livre-arbítrio, fala coisas absurdas, tão absurdas que eu tive que refutá-lo em 12 longos vídeos. Um vídeo de mais ou menos 1 hora do Dr. Rodrigo Silva acabou produzindo 12 vídeos onde eu procurei refutar todas as bobagens ditas por ele. Uma das bobagens ditas pelo Dr. Rodrigo Silva acerca de livre-arbítrio, eleição da graça, predestinação, essas coisas, foi quando ele asseverou algo acerca dos fatos, dos acontecimentos futuros, por exemplo. Ele disse que Deus vê não é porque ele determina o fato, é porque o fato irá acontecer é que Deus vê. Ou seja, eximindo, tirando Deus do senhorio histórico, tirando de Deus a soberania, tirando de Deus o controle de tudo e de todos, da história, dos tempos, enfim, de tudo. Não, é porque vai acontecer é que Deus sabe. Não é porque ele determina. Meu Deus do céu. É sério, meus irmãos, eu estou rindo, mas é algo trágico para se dizer acerca de Deus. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Vocês estão brincando? Eu vou usar um termo de baixo calor. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem, só pode. Que piada de mau gosto é essa? Olha, uma prova de que Deus ele não vê que algo irá acontecer simplesmente porque algo irá acontecer e então ele vê, segundo a sua onisciência. Não, mas nós temos apenas um dos inúmeros exemplos de que Deus é o Senhor da história, de tudo e de todos. Rebeca era estéril, assim como Sara, né? Rebeca era estéril. O texto está deixando claro. E aí, Isaque ora ao Senhor por sua mulher, ou seja, pedindo para que Deus intervisse na esterilidade de Rebeca, anulasse a esterilidade de Rebeca para que ela pudesse lhe dar filhos. E é o que acontece. Porque o texto bíblico diz: o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Ora, Rebeca ficou grávida por causa de quê mesmo? Por que ela ficou grávida? Foi porque Deus previu que ela ficaria grávida? É porque ela ficaria grávida ou porque Deus determinou que ela ficasse grávida? Hein? Eu queria que o Dr. Rodrigo Silva e todos os adventistas que como ele pensam respondesse. Deus sabia que Rebeca iria ficar grávida porque ela ficaria grávida? Isso iria acontecer? Ou porque foi Deus que determinou que isso
acontecesse. O texto é claro, não é? A pergunta minha, ela é só retórica. O texto é claro. Deus determinou a gravidez de Rebeca. E mais que isso. Ela percebeu que dentro do seu ventre havia um conflito. Já havia tensão dentro do ventre de Rebeca. E ela foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, né? Por que estava acontecendo aquilo? Né? Os dois brigando dentro do ventre. Então Deus, mais uma vez, intervém na história e diz, olha, 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Ela ficou grávida por ordem de quem? De Deus. Então Deus já coloca 2 filhos no ventre de Rebeca. E já diz, olha, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Gente, Deus está determinando algo aqui. E é sobre isso que Paulo, em Romanos capítulo 9, vai tratar. Todo o capítulo 9 de Romanos destrói por completo essa questão do livre-arbítrio e de Deus não ficar de braços cruzados diante do livre-arbítrio humano. E aí Paulo vai dizer aqui, olha, Romanos, eu estou sintetizando, né? Porque esse assunto aqui é longo, né? A gente tem tratado desse assunto há 6 longos anos aqui. Deus diz aqui, através do apóstolo Paulo, em Romanos 9, a partir do verso 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos. Olha isso aqui, gente. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. Óbvio que não eram nascidos. Nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Verso 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. De modo nenhum, respondeu Paulo. Eu não vou continuar, porque o nosso foco aqui é sobre Rebeca e os seus 2 filhos. Olha, a pergunta que Paulo faz aqui no verso 14, que diremos então? Que Deus é injusto? Ela só tem cabimento quando você interpretar isso aqui que ele falou acerca de Rebeca, ou seja, Deus intervindo, né, na história de Rebeca, fazendo com que ela ficasse grávida de 2 filhos. E aí é o seguinte, Deus escolhe soberanamente um e rejeita soberanamente o outro. Isso parece injusto do ponto de vista humano. Por isso é que Paulo questiona aqui no verso 14, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Deus tem essa prerrogativa, afinal de contas, ele é Deus, soberano, Senhor de tudo e de todos, Senhor do tempo, Senhor da história. E aí ele diz aqui, Paulo, olha, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Deus tem um propósito quanto à eleição, a doutrina da eleição da graça, e esse propósito, Deus quer que esse propósito prevaleça. Sou eu, calvinista, que estou dizendo isso? Ou é a palavra de Deus? Meus irmãos adventistas, pelo amor de qualquer coisa. É a palavra de Deus que está dizendo que o propósito quanto à doutrina da eleição tem que prevalecer. Deus quer que o propósito quanto à eleição prevaleça. E aqui em Romanos 11, Paulo diz assim, versos 5 e 6, estou terminando. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tem um remanescente na terra aqui hoje. Mas esse remanescente existe, sabe por conta de quê? Por causa da eleição da graça. Se não houvesse a eleição da graça, não haveria remanescente. É isso que o texto está deixando claro. Romanos 11, 5 e 6. Deus quer que essa doutrina prevaleça, o entendimento dela prevaleça. E aí, será você que vai brigar contra Deus e contra a sua palavra?
Eu não tenho essa coragem, não. Mas os meus irmãos adventistas, especialmente os teólogos da igreja adventista, têm essa coragem, né? De ficar brigando com Deus, de gladiando com sua palavra. Vai aceitar a palavra ou o que a teologia diz, a teologia adventista diz em contrário a ela, em contraposição a ela? Que Deus unja seu entendimento, a sua mente, e faça você aceitar a sua palavra, através do seu Espírito Santo. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.